Olá! Surpreendentemente, a Mafalda não está ali. Se você não conhece a Mafalda, assista o vídeo anterior e você vai conhecer. Ela está ali, está gostando de participar. Então, olha só. Você lembrou Blofeld. O vilão do 007 na década de 60. Ele tinha um gato. Bom, 007 também tem a ver com a Guerra Fria. Quem nunca assistiu James Bond 007? Quem não assistiu, por favor, se atualize. Né? Então, 007 é um personagem que já tem 25 filmes. E o primeiro filme dele é de 1962. Chamava-se 007 contra o satânico Dr. No, com o excepcional Sean Connery no papel. O Sean Connery era justamente fazer James Bond, que era um espião inglês a serviço do capitalismo, a serviço dos Estados Unidos, de certa forma, contra os russos maléficos que estavam a serviço da União Soviética e queriam sovietizar o mundo. Exatamente. Toda a trama do 007, na década de 60 e 70, era mais ou menos essa. Ele enfrentava espiões, que muitas vezes tinham ligações escusas com a Rússia, né, ou com a União Soviética. E o mais notório deles é o segundo filme, chamado Para a Rússia com Amor, em inglês e em português. 007 contra os russos? Eu não lembro em português. Mas enfim, o filme é de 64 e é o filme que mais mostra diretamente o conflito entre James Bond, né, e os russos. Né? Eu recomendo, é um filmaço. Muito bom. Muito melhor do que essas besteiras de hoje em dia. Então, James Bond era um cara a serviço da propaganda de guerra, propaganda ideológica. Ele mostrava que o capitalismo era lindo, né? Que o capitalismo permitia que você bebesse um drink, fumasse um cigarro, dormisse com muitas mulheres. Era exatamente machista, né? Extremamente. E, portanto, tinha uma vida de glamour, o 007. Tinha um Aston Martin, dirigia um Aston Martin, né? Tinha aqueles brinquedos que só a tecnologia capitalista permitia, né? E assim vai. Então, vejam, muita propaganda a favor do capitalismo, né? Os americanos estavam preocupados em que os países que eram capitalistas continuassem capitalistas. Por isso, por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos injetaram uma quantidade maciça de dinheiro na Europa, na França e na Inglaterra, mas também nos outros países. Foi o chamado Plano Marshall. Para que servia isso? Para reconstruir os países, porque eles estavam arrasados pela guerra, e para evitar que eles acabassem caindo na zona de influência da União Soviética. A União Soviética pegou ali toda a Europa Oriental, certo? A Hungria, Tchecoslováquia, que hoje em dia são dois países, né? República Tcheca e Eslováquia, né? Romênia, Bulgária, todos esses países da Europa Oriental se tornaram em zona de influência soviética, né? E os países da Europa Ocidental, né? A Europa é tão pequena que é difícil mostrar ela no mapa, mas vamos tentar aqui, né? Olha só, como a Europa é pequenininha, né? Olha só. A Europa é isso aqui, né? Isso aqui é do leste, isso aqui é do ocidente, né? E aí, olha só, a do leste ficou com a União Soviética, a do ocidente ficou com os Estados Unidos, né? Mas vejam, não era uma dominação direta, era apenas uma zona de influência. Isso quer dizer o quê? Que elas se mantinham capitalistas e se mantinham aliadas dos Estados Unidos. Bom, a grande divisão ocorreu na Alemanha. Exatamente. Por quê? Porque lembre-se, a Alemanha tinha sido libertada pelos russos. Exato. E aí a Alemanha ia ficar com quem? Com os ocidentais, capitalistas, americanos, ou com os soviéticos, russos, vermelhos, comunistas. Para resolver a situação, vejam que as pessoas tinham uma maneira muito estranha de resolver a situação naquela época. Era só dividir, né? Dividiu a Alemanha em dois. Exatamente. A parte ocidental era correspondente às zonas, né, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, e a parte oriental era correspondente à zona de influência da União Soviética. Obviamente essas três divisões se juntaram e formaram a chamada Alemanha Ocidental. E a parte soviética virou a Alemanha Oriental. Aí tinha um grande problema. E Berlim? E a capital? Como fazer? Exato. Eu sempre achei, na minha adolescência, quando eu estudei essa primeira vez, que Berlim era bem na divisão entre os dois países, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Mas não era. Berlim era bem no meio da parte ocidental. E eles tiveram a estúpida ideia de dividir a cidade em dois. Exatamente. Então virou Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Que coisa, né?
Desculpa, ela era bem no meio da parte oriental. Não é exatamente. Então, vejam, no meio da parte oriental, no meio da Alemanha Oriental, havia uma cidade dividida em dois, e um pedaço que era ocidental. Que coisa louca. Exatamente. Os ocidentais, no caso os capitalistas, eles alimentavam através de uma ponte aérea a Berlim Ocidental com os benesses do capitalismo para transformá-la numa vitrine incrustada bem no meio da Alemanha Oriental. Olha só. E os soviéticos, para evitar que as pessoas migrassem de um lado para o outro, construíram um muro em torno da cidade. O Muro de Berlim. Esse muro, que ficou conhecido no Ocidente como o Muro da Vergonha, né, era o símbolo mais notório da chamada Cortina de Ferro. Ou seja, o símbolo mais notório de que o mundo estava dividido em dois. Né? Porque a divisão era simbólica, mas ali a divisão era física. Havia um muro, havia cerca de arame farpado, havia metralhadoras que evitavam que as pessoas passassem de um lado para o outro. Né? Esse muro, ele era enorme, gigante, e ele circundava toda a parte, né, ocidental para evitar que as pessoas passassem de um lado para o outro. Né? O muro foi construído em 1961 e ele durou até 1990. Né? Então, vejam, foram 40 anos de muro, né? 40 anos da terra dividida. O Muro de Berlim acabou se tornando um símbolo da própria Guerra, né, Fria. Mas a questão para os Estados Unidos mais delicada estava em Cuba. Até hoje os americanos detestam os cubanos. Por que isso? É porque é o seguinte, ó, Cuba fica a 180 quilômetros de Miami. Portanto, Cuba fica quase no território americano. E os cubanos fizeram uma revolução, derrubaram o ditador, né, que era a favor dos Estados Unidos. Né? Tenta lembrar o nome dele aqui, Anastácio Batista. Né? Derrubaram o ditador e dois revolucionários, né, um cubano e o outro argentino, um chamado Fidel Castro, o outro chamado Ernesto Che Guevara, que era um médico argentino, tomaram o poder. E descobriram que a única forma deles conseguirem manter aquela ilha, porque Cuba é uma ilha de 8 milhões de pessoas, né? Ali, a sombra do gigante Golias americano, ainda independente, sem que as forças, né, capitalistas tomassem ali, seria se aliar à União Soviética. Então, Cuba se tornou aliado da União Soviética e se tornou comunista. E aí, vejam só, era o único país da América a ser comunista. Os americanos detestavam isso. Imagina só, uma nação comunista bem ali, nas barbas dos Estados Unidos. E eles fizeram de tudo para destruir Cuba. Por exemplo, a Revolução foi em 59. Apenas 2 anos depois, os americanos tentavam invadir, sem declarar guerra, lembra de Pearl Harbor? Exatamente. Invadir na surdina a Baía, né, de Havana, em Cuba, na capital cubana. E para tomar o poder. Exatamente. Né? E aí é uma das grandes derrotas dos Estados Unidos, chamada Baía dos Porcos. Os cubanos detonam os americanos, né, e botam eles para correr. E aí Cuba passa a sofrer um bloqueio comercial que dura até hoje dos Estados Unidos. As pessoas dizem assim, Cuba é muito pobre. Gente, qual país não seria pobre com um bloqueio dos Estados Unidos? Para vocês terem uma ideia, na década de 70 e 80, se o americano pisasse em Cuba, ele perdia os direitos políticos. Ele não podia mais concorrer a cargos. Até hoje, se algum país fizer algum determinado tipo de comércio com os Estados Unidos, eles são punidos, com Cuba, eles são punidos pelos americanos. Né? E ainda assim, os cubanos conseguiram ser potência olímpica, conseguiram uma educação invejável, conseguiram um sistema de saúde invejável, que alguns dizem até são melhores do que alguns lugares dos Estados Unidos. Né? Aí você diz, mas eles tinham ajuda da União Soviética. E aí vem a questão, a União Soviética acaba em 1990. Exatamente. E a União Soviética, portanto, ela perde a guerra. Os Estados Unidos vencem. E Cuba ainda se diz socialista até hoje, 30 anos depois. Né? Então, desses 30 anos, como eles têm feito? Exato. Cuba é um caso realmente a se estudar. E aí, vejam, estudem o que acontece lá, ao invés de só pegar, né, uma frase feita, uma idiotice da Veja ou dos bolsonaros, né, sobre o que acontece em Cuba. Né? É realmente um caso bastante interessante e peculiar.
E aí vejam só, por que a União Soviética perdeu a guerra? Né? Eu já estou recebendo um aviso dos meus 10 minutos aqui, então eu vou ser muito sucinto e muito rápido. A União Soviética, na verdade, ela nunca conseguiu ter o dinamismo da economia americana. Isso ficou muito claro a partir da década de 70, quando inclusive houve uma aproximação dos países e uma espécie de esfriamento da Guerra Fria. Né? Houve até um projeto de coexistência pacífica, né, a partir de 75. As coisas pioraram a partir de Reagan, na década de 80. Um presidente americano chamado Reagan tentou reativar a Guerra Fria. Exatamente. Por exemplo, botou até o Rocky, um lutador, para lutar contra os russos, né, no Rocky 4. Né? E vejam, o cinema tem tudo a ver com a Guerra Fria. O Rambo, por exemplo, venceu a Guerra do Vietnã sozinho. Né? O Rambo ele foi lá com aquela metralhadora, voltou pro Vietnã e ganhou a guerra sozinho, que os americanos tinham perdido. Né? Então, a União Soviética ela tentou se dinamizar, se modernizar a partir do final da década de 70, principalmente na década de 80, quando o premier russo se tornou um cara chamado Mikhail Gorbachev. Vocês vão ver a foto dele aí no PDF, com um careca com uma manchinha na cabeça. Né? E aí ele fez 2 processos de abertura na União Soviética, que foi a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost consistia numa abertura política, ou seja, as informações podiam circular de forma mais livre, lembrando que a União Soviética era uma ditadura, né? De forma mais livre, e a Perestroika, ela implicava numa abertura comercial, ou seja, a economia soviética, socialista, sempre foi fechada, agora ela se abria para o mundo. E isso fez com que as pessoas pegassem o gostinho da liberdade e acabassem derrubando o Gorbachev, né, a partir de 1989, e acabando com a União Soviética. A União Soviética voltou a se chamar Rússia, se tornou capitalista, como até hoje é, e nos últimos 25 anos, pelo menos, tem sido governado pelo mesmo cara, o Putin. Aí você diz assim, continua uma ditadura? Hein? Disfarçado em democracia. Meu Deus, a Síria está querendo falar ali. Sai, Síria! Ok, então eu e Mafalda vamos dar tchau pra vocês. Tchau, tchau! E aí, encerramos aqui o vídeo e o assunto. Eu sei que o assunto é longo, mas aí vocês vão ler a apostila aí e vão com certeza entender tudinho pra fazer as tarefas, né? Tchau, tchau!